Olá, amigos. 18 de setembro de 2015, Legítima Defesa em Foco. Certamente acompanharam a sessão da Comissão Especial que deveria ter se realizado ontem, dia 17, às 10 horas, no plenário da Comissão, na Câmara dos Deputados. A sessão fracassou. E o motivo é que há, evidentemente, um embate muito forte entre várias correntes na comissão, embora predomine como majoritária a corrente que pretende aprovar o parecer do relator. E o relator mudou seu parecer. É preciso dizer desde já que ele nos ouviu. Na verdade, ele teve a iniciativa de fazer um contato conosco depois que gravamos o programa da semana passada, e ele nos ouviu em alguns pontos extremamente importantes. Não nos ouviu em outros pontos, porque nós fizemos um documento, na verdade, apontando dezenas de pontos e situações no texto que, a nosso ver, merecem reforma. Agora, isso pode ter acontecido, entre outras coisas, até por falta de tempo, porque era clara, percebia-se claramente a angústia do deputado Laudívio em apresentar o melhor relatório possível, apresentar o melhor parecer possível, sem dúvida nenhuma. Percebe-se claramente que essa é a intenção dele, que havia essa angústia, essa preocupação, e acredito até que tenham trabalhado noite adentro, porque o texto final do parecer, bastante diferente em relação ao anterior, apresentado no dia 17, na verdade foi fechado poucos minutos antes da hora marcada para o início dos trabalhos da comissão. Tentaram derrubar a sessão, como viram, se é que assistiram, o deputado Ivan Valente, que se dependesse dele, mataria o projeto completamente, liquidaria o projeto completamente, executou manobras de obstrução, exigindo a leitura completa da ata, que é um documento exaustivo da sessão anterior, com o claro propósito de fazer com que a sessão se prolongasse até o início da sessão deliberativa, porque talvez não se lembre, mas há sessão deliberativa na manhã das quintas-feiras na Câmara dos Deputados. Com poucos deputados, é verdade, mas há. E de modo que não fosse mais permitido deliberar coisa alguma em comissão alguma, como é do regimento. No entanto, no bojo de um acordo geral ali, ele mesmo retirou o requerimento de leitura da ata, porque chegou-se à conclusão de que não haveria como votar um novo texto. E é razoável até essa posição, um texto novo, um texto que a que todos não tinham tido acesso, um texto que nem todos haviam conseguido ler. Então vamos aqui apontar, apenas para ilustrar o problema, qual é o novo parecer, o que significa, qual é o peso dele, quais são os pontos em que fomos ouvidos e que são pontos cruciais. Em primeiro lugar, amigos, vejam bem, nós não estamos falando de uma lei com um artigo, como algumas pessoas chegaram a pensar que fosse uma lei do tipo, artigo 1º, revoga-se a lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento. 2, artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Não é isso, muito longe disso. Isso aqui é um Estatuto de Controle de Armas de Fogo. É uma lei muito complexa. Saibam, quem não teve a oportunidade de ler, que o mesmo parecer Laudívio, apresentado em 10 de setembro, tinha, se eu bem me lembro, 114 artigos, e o novo tem 144. Por quê? Porque foram acrescentados mais artigos por pedidos, por solicitações, por análise do próprio deputado, e porque foi tornado um capítulo inteiramente novo. A parte dedicada aos colecionadores, atiradores e caçadores foi tornada em um capítulo inteiramente novo. Então vejam, 144 artigos representam 4 vezes o número de artigos da atual lei. 4 vezes o número de artigos da atual lei.
Estabelece-se, portanto, o que se pretende aprovar é uma lei altamente complexa, é uma lei que cria muitas obrigatoriedades e muitos controles, não é uma lei de liberalização absoluta de compra de arma como todos queiram, importação de arma como todos queiram, porte de arma como todos queiram. Mas, como dissemos, o deputado Laudívio nos ouviu em pontos absolutamente cruciais, absolutamente fundamentais para a preservação do direito, para que a lei não venha para piorar o que já existe, como nós comentamos e apontamos aqui. Então, um desses pontos é que a licença para aquisição de armas de fogo, que promove o registro, evidentemente, cumprindo os requisitos da lei, passa a ser ato administrativo vinculado, como nós pedimos, como nós tanto insistimos e como esperamos ter demonstrado, porque senão não faz sentido nenhum mudar a lei, como a lei atual, fica do jeito que está. Passa a ser ato administrativo vinculado, portanto obrigatório, imposto à autoridade, não mais discricionário. É o artigo 21, parágrafo único do novo texto. E a licença de porte também passa a receber a mesma configuração jurídica no texto, no artigo 33, parágrafo 3º. Ou seja, se o cidadão cumprir os requisitos da lei, a autoridade policial não lhe poderá negar a licença para aquisição de arma de fogo. E, evidentemente, isso promove o necessário registro. E o porte, a licença para porte de arma de fogo, de uso permitido, evidentemente, porque existem, dentro do corpo da lei, as classificações de permitido, restrito, e tem certas armas que, de acordo com a regulamentação do Exército, não serão permitidas a todas as pessoas. Mas, digamos, as armas de defesa, de modo geral, as armas curtas de defesa, as armas longas de cano raiado apropriadas para a defesa, as armas longas de cano liso apropriadas para a defesa, espingardas, por exemplo, serão permitidas, embora no limite de 6 armas por cidadão. E no artigo 15, que era no artigo 16, no texto anterior, e é o artigo 15, também, certamente nos ouvindo, foi retirado aquele dispositivo que impedia que uma pessoa se qualificasse a adquirir arma de fogo se estivesse a responder inquérito policial ou processo criminal por um crime supostamente doloso contra a pessoa, ato que poderia resultar de um ato de legítima defesa, como nós explicamos aqui. E esse dispositivo, portanto, seria profundamente danoso, não ao criminoso, porque o criminoso nunca está preocupado com lei alguma, mas altamente danoso às pessoas comuns, às pessoas de bem. E nós demos um exemplo de como isso poderia acontecer aqui. Se não se lembram, por favor, eu peço que revejam o filme da semana passada. Agora, algumas outras coisas foram colocadas ou permaneceram de um modo que nós entendemos ainda que merecem revisão por parte do ilustre relator. Por exemplo, o aspecto importação foi tratado de modo mais bem estruturado e separado no atual texto. No entanto, ao se falar da importação por empresas comerciais de armas de fogo, acessórios e munição, estabeleceu-se que essa permissão de importação só acontecerá se não houver similar nacional. Ora, isso certamente mata completamente a possibilidade de acesso a uma arma de fogo importada. Porque qual é o cidadão comum? O círculo dos atiradores desportivos, não, é outra situação. Colecionadores e caçadores. Mas o cidadão comum que precisa de arma para a legítima defesa, para a defesa do lar, que vai se dispor a habilitar-se como importador individual perante as exigências da lei e perante as exigências regulamentares de cadastramento, habilitação e autorização por parte do Exército. Ninguém vai fazer isso aí. Então, o que vai acontecer é se o cidadão estiver interessado em adquirir uma arma que chegue legalmente ao país por via da importação por empresas comerciais, uma CZ, uma SIG, uma Remington,
uma Colt ou qualquer outra arma afamada, uma Walther, não poderá mais, porque essas empresas comerciais não poderão importar pistolas, por exemplo, calibre 380, em vista de que há similares nacionais produzidos pela indústria nacional. E nós não estamos aqui entrando em considerações sobre qualidade, mas estamos apenas entrando em considerações sobre os critérios do consumidor. Será que alguém pensa, por exemplo, atualmente no país, em proibir a importação de automóveis, de outros bens que têm similares no mercado nacional? Será que alguém pensa em fechar o país, fechar as portas do país à importação, talvez em violação às disposições dos tratados internacionais de comércio, visto que o Brasil é parte do sistema internacional? Parece-me que não. Parece-nos que não. E isso está no artigo 16, parágrafo 3º. No artigo 117, nós apontamos um perigo, que é o da discricionariedade total ao Poder Executivo para a questão da classificação das armas de fogo, especialmente das armas de fogo, acessórios e munição, especialmente com relação ao critério de ser arma permitida ou arma restrita. Hoje é o R105 que determina isso, e ele é baixado por um decreto do Poder Executivo Federal também, como está previsto na lei. Mas nós vivemos um momento político extremamente complicado. Alguém me dirá, não é isso. O Exército jamais fará uma norma que mate completamente o direito por uma penada administrativa. Sim, eu penso que sim. Mas acontece que no mecanismo atual das coisas, uma vez preparado o regulamento pelo Exército, pronto para ser levado à presidência da República, certamente haverá um pedido do ministro da Defesa e da sua chefe, secretária executiva, não é? A senhora Eva, que é uma militante da esquerda revolucionária e mulher de um cabeça do pré-insurrecional e fora da lei MST, para dar uma olhadinha no decreto. E ao dar uma olhadinha, esse decreto poderá voltar para o Exército muito bem reescrito, lá no gabinete da secretária executiva. E será que as autoridades militares vão se opor ao pedido do ministro? Isso é altamente preocupante. É discricionário demais e representa verdadeiramente um perigo para o direito. Representa uma forma de fazer com que a lei se cristalize na prática mediante uma penada, mediante um decreto. E é isso que tanto combatemos, com relação ao porte, com relação à posse e, evidentemente, temos de combater com relação à classificação legal das armas de fogo, acessórios e munição. O artigo 39, por exemplo, apesar daquela mudança para melhor relacionada com inquéritos policiais e processos, permanece ruim porque estabelecem-se casos de suspensão de porte de arma quando a pessoa for alvo de uma iniciativa do Ministério Público por um processo criminal e o juiz receber a denúncia do Ministério Público ou a queixa de algum cidadão comum. A queixa, no caso, queixa subsidiária, se houver inércia do Ministério Público, não vamos entrar em pormenores sobre isso aqui. Apenas com o recebimento da queixa, ou seja, a instauração do processo, a pessoa já fica suspensa, ou melhor, sujeita à suspensão do porte de arma. Isso não é bom, porque incide naquela mesma questão. A pessoa pode ter se defendido de um crime, de um roubo a mão armada dentro de sua própria casa, na via pública. Pode ter ferido ou matado um agressor, quem sabe usando um instrumento qualquer, um taco de beisebol. E aí tenta comprar uma arma para poder se proteger melhor, já que a polícia não poderá protegê-lo individualmente, com a aquisição daquela arma de fogo. Será impedida, porque até ele demonstrar que foi um fato de legítima defesa, pode perfeitamente acontecer do juiz aceitar a denúncia do Ministério Público e ele vir a ser processado. A razão é a mesma, e é por isso que o texto deveria ser mudado, a nosso ver. E fiquem atentos, porque há um endurecimento de penas. Há um endurecimento de penas. E nem sempre as figuras criminais do Estatuto atingem exatamente o criminoso. Quando se estabelece uma figura penal grave, por exemplo, para aquele que suprime
elementos identificadores de uma arma de fogo, muito bem. Essa figura é de fato para combater bandido, porque é bandido que procede desse jeito. Mas às vezes a pessoa comete o erro de pedir a alguém aí que lhe traga, quem sabe, uma lanterna tática acoplável a uma arma de fogo que ele tem até legalmente, ou quem sabe alguns cartuchos de munição. E esse ato de trazer para o país, na verdade, nos termos da lei, é um ato que configura importação ilegal. Sabem qual é a pena mínima estabelecida, senhoras e senhores? 12 anos de reclusão. 12 anos de reclusão. Isso pode ser para um deslize. Alguém que não esteja completamente alerta, totalmente ciente dos dispositivos da lei e cometa o erro de pedir a alguém que lhe traga um acessório desse do exterior. Vejam que, frequentemente, a lei tem o condão de atingir as pessoas comuns e não o criminoso. As pessoas comuns, desavisadas, as pessoas comuns que, por não serem técnicos, não atuarem na área jurídica, não necessariamente terão o conhecimento completo, o conhecimento pormenorizado de uma lei extremamente longa e extremamente complexa, com 144 artigos. E no artigo 140, por exemplo, mostra-se a complexidade e a dificuldade de produzir uma lei nesse sentido com coerência. Porque muda-se, pelo artigo 140, mudam-se as disposições do artigo 155 e do artigo 157 do Código Penal Brasileiro. O artigo 155 trata de furto, o artigo 157 trata de roubo. O roubo é um crime muito mais grave do que o furto. Por quê? Porque o furto é apropriar-se de um bem alheio, por esperteza, de outra maneira, sem emprego de violência ou de grave ameaça. E o roubo é o mesmo ato mediante violência ou grave ameaça. É o que o povo costuma chamar de assalto. Olha, foi um assalto a uma mão armada. Um assalto a uma mão armada é um roubo qualificado pelo emprego de armas de fogo nos termos da lei. Muito bem, o que aconteceu com o texto? O furto, foi criada uma figura agravada do furto, desde que o objeto furtado seja arma de fogo e munição. E essa figura agravada prevê pena mínima de 8 anos de reclusão. E foi criada uma figura qualificada, uma outra figura qualificada de roubo, quando o bem roubado for arma, acessório ou munição. Sabem qual é a pena? Para essa pena mínima? 5 anos e 4 meses. Então estabeleceu-se uma pena menor para um crime muito mais grave. Estamos falando aqui de penas mínimas. Estabeleceu-se pena mínima menor para um roubo qualificado quando comparado com um furto agravado. E isso é uma impropriedade técnica gigantesca. Mas por quê? Porque o texto é muito complexo. E ele, evidentemente, bebeu na fonte dos vários projetos que foram incorporados ao conjunto do texto. O trabalho do deputado Laudive e da sua assessoria jurídica foi gigantesco para produzir o melhor texto possível. Mas ele é tão complexo que acontecem essas coisas e acaba também surgindo a figura dos dispositivos que colidem entre si dentro do texto da mesma lei. Em minha opinião, deveria, agora com suspensão, com o fato positivo de não ter sido votado o texto na semana anterior, no dia anterior, perdão, deveria haver até um tempo maior de amadurecimento, de reflexão, para que fossem corrigidos esses problemas e se apresentasse finalmente o melhor texto possível à nação brasileira, que nós acreditamos firmemente que é a real intenção do deputado Laudívio Carvalho, relator do projeto. Nós estamos atentos, vamos encaminhar novas sugestões, reforçar as sugestões já enviadas e vamos mantê-los informados. Peço-lhes, por outro lado, que tomem conhecimento do texto completo. É exaustivo, mas é necessário. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.